Aconteceu de novo. O Conselho de Administração da Petrobras ainda precisa se reunir para referendar o nome do novo escolhido para presidir a estatal. Sim, se você ligou o rádio agora, não estava acompanhando o noticiário desde ontem, ali no meio da tarde, pois é. José Mauro Coelho, que estava no cargo havia 40 dias, foi demitido e se tornou o terceiro a deixar o posto no governo Jair Bolsonaro. Antes dele, comandaram a companhia José Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna. Ambos caíram diante do aumento no preço dos combustíveis. Para o lugar de José Mauro Coelho, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, indicou Caio Paes de Andrade, ligado ao titular da Economia, Paulo Guedes. Atualmente ele ocupa a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e integra os conselhos de administração da Pré-Sal Petróleo e da Embrapa. Com a troca, segundo o coordenador do Grupo de Energia da Universidade Federal Fluminense, Luciano Lozecan, o governo insiste em alterar a política de preços da Petrobras. As justificativas, para a troca são as justificativas que valiam, há 40 dias atrás. Não teve nenhum fato novo, nenhuma mudança que justificasse essa modificação, que uma demanda por um outro nome. E mostra um descontrole, uma falta de estratégia para uma empresa tão importante do governo. Na avaliação da colunista de economia da Band News FM, Juliana Rosa, a troca pode trazer, sim, mudanças no reajuste dos combustíveis. É no sentido de a Petrobras, na prática, é monopolista e, com isso, ela não tem necessidade de praticar os preços atrelados ao mercado internacional tão rapidamente. Eles acham que essa paridade internacional ela precisa continuar, mas não precisa ter reajuste tão próximo. Eles acham que tem que ser reajustes espaçados. O que eu ouço ali no Ministério da Economia é que o petróleo está variando entre 105, 110, 100, para que ficar subindo e descendo o tempo todo e não esperar de forma mais espaçada para tomar a decisão de aumentar ou reduzir preço. Que loucura, que maluquice, eu fico imaginando o investidor internacional vendo esse circo que se tornou a relação do governo com a Petrobras. 2 presidentes no espaço de 41 dias. E para que exatamente? A mesma pergunta que a gente faz agora, a gente fazia na época do José Mauro Coelho. Para quê? O que essa mudança vai representar exatamente? Nada, já dizíamos. Não só nós. Nossos comentaristas falavam com muito mais propriedade e foi exatamente isso que aconteceu. Nada, porque a Petrobras é uma empresa de capital mista que possui acionistas, que deve explicações sobre a sua política de preços e sobre qualquer política interna a esses acionistas, porque o governo não pode interferir ao seu bel prazer no preço do combustível e nem mesmo o presidente pode fazê-lo. Por mais que o presidente da República fique lá aspergindo palavrões e xingamentos contra o chefe da Petrobras, ele não pode, numa canetada, simplesmente por uma questão humana e patriota, reduzir os preços, porque não é assim que uma empresa com acionistas funciona. E não é assim que nós queremos que a Petrobras funcione. A gente quer uma empresa sólida, que dê lucros, que crie dividendos aos seus acionistas. E quando a gente fala acionista, a pessoa imagina lá numa mesa comprida, um monte de gente com terno da Hugo Boss, discutindo o futuro. Não é isso. Qualquer pessoa que possua um papel da Petrobras é automaticamente um acionista. Se não o tiver, eu não tenho nenhum, por exemplo, também não deixa de sê-lo, porque o principal acionista da Petrobras é o Estado brasileiro, então somos todos acionistas, de alguma maneira. Já se fala em voz alta a possibilidade de uma mudança na política de preços da empresa. Seria essa a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Será uma boa ideia? Pode ser, mas pode não ser. O que quase quebrou a Petrobras na década passada, ao contrário do senso comum, não foi a corrupção do PT. A corrupção certamente ajudou, mas não foi só ela, foi principalmente a maneira destrambelhada com que a dupla Dilma Mantega tratou a política de preços, se utilizou da política de preços da Petrobras, principalmente com o represamento de preços dos combustíveis. Essa conta chegou mais tarde e foi muito cara, na casa dos 80 e tantos bilhões
de dólares, segundo as estimativas mais realistas. Então, o que quebrou a Petrobras foi principalmente a maneira irresponsável que aquela política de preços foi utilizada, né? Depois ela foi alterada no governo Temer. Paulo Guedes, em tese, é a favor da atual política de preços. Mas Paulo Guedes, como a gente viu, tem uma espinha dorsal extremamente elástica, né? Desde que assumiu o cargo de ministro da Economia. O que precisaria ser feito? O presidente tem que alterar a forma de reajuste. Como é que ele pode fazer isso? O primeiro passo é esse, é a troca da presidência. Depois, há uma sequência de mudanças necessárias. Ele não pode mandar diretamente na política de preços ou na decisão da empresa sobre os preços, mas ele pode mudar o conselho. E aí o presidente da Petrobras e o conselho, por sua vez, mudam a diretoria. Aí sim o governo, como principal acionista, conseguiria alterar a política de preços. Vai dar tempo? É possível, é factível que isso seja feito em um governo que tem mais 5 meses só até a eleição de outubro? 5? A gente está em maio? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5. Um pouco menos. 4 meses e meio até a eleição de outubro? Não me parece factível. Me parece uma solução muito mais complicada do que outras que estão à mesa e que dependem também da boa vontade do governo. O fato é que Castelo Branco desabou, Silva e Luna foi para o espaço, Coelho voltou para a toca, e a gente nunca viu um governo tão perdido e tão irresponsável ao tratar de uma empresa tão importante, de uma questão tão importante quanto a questão energética no Brasil, especialmente em relação ao preço dos combustíveis. É impressionante. E num tema tão sensível que pega todo mundo, pega todos os brasileiros, né? Quando a gente fala de combustível, porque a gente fala do preço do diesel, fala de transporte de mercadorias, de impacto na inflação, de alimentos principalmente. Só para acrescentar 2 informações ainda sobre isso, é claro que o objetivo do governo é baixar preços, mas não tem conseguido, e o segundo, garantir alguma previsibilidade para empresários, principalmente, empresas que fazem o frete, quem faz transporte de cargas e tal. A ideia do ministro Paulo Guedes seria manter um prazo de 100 dias, sem nenhum reajuste, né? Assim, seria possível garantir algum nível de previsibilidade. Mas a gente sabe o que acontece quando você fica tanto tempo sem um reajuste de preços. Primeiro, nem sempre ele chega na bomba do jeitinho como se planeja, né? A gente sabe que na bomba a coisa é bem diferente para o consumidor final. Mas veja só, a gente agora, nesse momento, está no seguinte cenário. A Petrobras não reajusta o preço da gasolina oficialmente há mais de 70 dias. É o maior intervalo desde 2019. O maior intervalo até então tinha sido de 58 dias. Foi feito esse levantamento aqui e a gente está falando ainda de preço nas alturas, mesmo com 70 dias sem uma nova atualização. São 73 dias sem reajustar o preço do combustível nas refinarias. Então, o novo presidente da Petrobras, claro que ainda precisa da aprovação final do Conselho, vai assumir e sabe o que vai acontecer, né? Vai aumentar o preço do combustível de cara, porque isso aqui está represado. Quando a gente olha para esses números, isso fica muito evidente. Quando houve o aumento do diesel, na semana passada ou retrasada, a gente falou disso. Mais 15 dias vai ter o preço do combustível da gasolina reajustado mais uma vez. Dito e feito, a gente pode esperar isso já para os próximos dias, né? Deixa eu mandar um abraço para todos os ouvintes que estão participando e participando bastante. Para o Arnaldo Júnior, o Celso, o Eudes Pereira e o Marcos. Todos disseram que o Coelho é um predestinado, deu uma rapidinha na Petrobras, obrigada. O Santos está perguntando quem vai ser o próximo ex-presidente da Petrobras, hein? A gente falou o nome aqui do possível indicado, né, do Paes de Andrade, Caio Paes de Andrade, que o próprio Reinaldo Azevedo estava falando um pouco mais cedo. Ele é o atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. Ele é formado em comunicação social, nada ligado à área de petróleo, gás, né, do Ministério de Minas e Energia, nada disso. Ele é formado em comunicação social. Aliás, se o Coelho era um predestinado porque deu uma rapidinha, como a Sheila lembrava aqui, o Caio chama Caio. Aguardemos aí os próximos acontecimentos. 40 dias, vamos ver. A gente segue com a informação de Brasília, porque no Congresso a Câmara pode votar hoje o projeto que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, né, Márcio Rocha? O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve pautar o plenário da Casa nesta terça-feira com um projeto que passa a classificar os setores de combustíveis, energia, telecomunicações e transportes públicos como essenciais e indispensáveis. A expectativa é que com essa nova classificação
classificação, a alíquota da cobrança do ICMS desses setores fica limitada a 17% e evita que os governos estaduais cobrem tarifas mais altas do tributo. A mudança de interesse do governo já foi discutida entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A informação é da colunista da Band News FM, Juliana Rosa, que disse que Guedes pediu que Pacheco pressione os governadores a reduzirem impostos. Na internet, Arthur Lira escreveu que o país precisa acabar com a taxação excessiva de bens e serviços essenciais. Os caminhoneiros continuam sentindo os impactos pesados da alta do diesel. Fala aí, Léo Souza. O preço do diesel sobe pela 5ª semana consecutiva e bate recorde. O litro custa em média R$ 6,94 no Brasil, mas pode passar de R$ 8,00 em locais como o Acre. O caminhoneiro Pedro Gutierrez tem visto o seu lucro desaparecer. Fechei um frete agora, R$ 4.500. R$ 4.000 é o diesel que eu vou gastar e mais R$ 500 de pedágio. Se o caminhão quebrar, estou ferrado. Vou levar a carga para passear a carga, porque o meu bolso sobra nada. A alta do diesel tem efeito dominó. O frete fica mais caro e, consequentemente, os alimentos também, já que a cadeia produtiva depende principalmente do transporte rodoviário. Segundo a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, produtos vendidos nas Ceasas tiveram um aumento médio de 10%. No ano, a alta acumulada do diesel é de cerca de 30%. O governo promove um novo corte de impostos em produtos básicos. Thalita Almeida. Arroz, feijão, carne, biscoitos e material de construção passaram por um novo corte de 10% no imposto de importação que é cobrado sobre esses produtos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia. Em novembro do ano passado, o governo já havia feito uma redução nesses impostos. Assim, somados os dois cortes, os produtos tiveram as tarifas de importação reduzidas em 20%, ou, em alguns casos, reduzidas a zero. Os cortes incidem sobre a tarifa externa comum do Mercosul e abarcam 87% dos códigos. O ministro Paulo Guedes já defendia novas reduções de tarifas cobradas no comércio exterior, alegando que seria uma forma de combater a escalada de preços na economia. De acordo com o Ministério, a nova redução foi aprovada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, com prazo até 31 de dezembro de 2023. Enquanto isso, um estudo aponta que, em média, o brasileiro vai trabalhar 149 dias neste ano, ou seja, até daqui 5 dias, até dia 29 de maio, só para pagar impostos. Sim, é um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Proporcionalmente, a classe média é que mais vai trabalhar para pagar impostos. 157 dias, ou seja, até o dia 6 de junho. Atualmente, o Brasil tem mais de 60 tipos de tributos, entre eles PIS, COFINS, ICMS, ISS, além dele, do imposto de renda. E nada de reforma tributária até hoje, né? Não era esse governo que ia promover a reforma tributária? Não veio, né? Junção de impostos, unificação de impostos. Não veio. Brincadeira, né? A gente, portanto, ainda está trabalhando só para pagar imposto. Uhum. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar para a gente, é isso, né? Isso, mas aí depende, né? A gente está dentro dessa média aí, 149 dias. Aí, se for da classe média, aí são 157 dias, porque a gente está falando de uma média aqui da população em geral, pois é. Aí alguém dirá que não, mas espera aí, quando você trabalha para pagar imposto, você também está trabalhando por você, porque os impostos são revertidos. Sim, é verdade, é isso que está escrito na Constituição. Agora, aliás, se a gente for pegar um país escandinavo, por exemplo, esse número de 150 vai pular para 200 e tantos. Claro, volta em serviços eficientes, né? Exato. A dinamarquesa, quando tem um filho, fica 2 anos cuidando da criança. 1 ano ela e outro ano o marido. Tudo isso pago pelo Estado, com o dinheiro dos impostos. As estradas são espetaculares, os hospitais são maravilhosos, o ensino é de ponta. Segurança pública. A segurança pública é de primeira, não que seja necessário, porque a própria sociedade, por confiar umas nas outras pessoas, se encarregam de tornar aquele ambiente muito mais salubre. Aqui no Brasil a gente trabalha 157 dias para nada. Para depois ter que trabalhar para pagar tudo de novo. Uhum. No caso da classe média, para quem pode, para pagar escola particular, para pagar segurança particular, na forma de um vigia de rua, por exemplo, ou coisa que o valha, para pagar plano de saúde. Então, quando a gente termina de dar o nosso dinheiro para o governo, que faz com a nossa grana o que a gente sabe que eles fazem com a nossa grana, aí a gente começa a trabalhar para pagar de novo aquilo que a gente já pagou. Essa é a realidade do Brasil.
Antes de passar aqui para nossa etapa eleições, deixa eu só mudar a trilha rapidinho. Mas é um correio mega elegante, tá? Porque a gente falou sobre o imposto de renda de novo, né? A gente abriu esse jornal falando de procrastinação, de deixar para a última hora, não sei o quê. Mas aí chegou a seguinte mensagem pra gente. Vocês fazem essa brincadeira com a entrega da declaração do imposto de renda, mas a gente, da Receita Federal, tem que agradecer. Vocês estão alertando os contribuintes para o prazo de entrega. Obrigado. Falei, mentira, você trabalha mesmo na Receita? Sim. Trabalho faz 29 anos, analista tributário da Receita Federal e ouvinte fiel de vocês. É o Paulo Antenor. Ah, que legal, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado. Até porque não é fácil trabalhar na Receita, ninguém gosta, né? Será? Tem um filme muito engraçado chamado... Aí uma energia danada, né? Contra você, né? Você sim. é a Receita, né? Tem um filme muito engraçado chamado... Não é bem engraçado, hahaha, mas é uma comédia sutil. Chamada Mais Estranha que a Realidade, com Will Ferrell. Não sei se vocês viram. E ele faz o papel de um fiscal do imposto de renda. Ele vai lá coletar vai nos estabelecimentos e fala assim, a senhora acabou preenchendo errado aqui, tem que pagar não sei quem lá. E onde ele vai, ele é recebido com Pronto. É o Paulo Antenor. Fora! Nossa solidariedade, Paulo. Solidariedade Paulo a você, Antenor Paulo. é assim, ó, ele só é recebido comemoração, aplausos, tá? Nada de malha fina não pra gente. Não é ele responsável pelo sistema não. de cobranças, ele só é um funcionário, gente. Ele tá fazendo o dele, é isso aí. E aí você malha fina. Ah, gostou dessa? Laia. Vamos lá, que o PSDB implodiu, hein? O PSDB adiou para o dia 2 de junho. A reunião que estava marcada para hoje vai decidir se o partido vai ter mesmo um candidato próprio, se vai apoiar o nome da terceira via na corrida ao Palácio do Planalto. Meio que voltou a estaca zero, né? Estava na estaca 2%, 4%, pronto, agora estaca zero. Ontem, depois de muita pressão, o ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu da disputa. Anunciou que sai com o coração ferido, mas a alma leve. Em discurso, ele disse entender que não era a escolha da cúpula do partido. Hoje, este 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Logo após o anúncio, Eduardo Leite, segundo colocado nas prévias do PSDB, disse que a decisão de João Dória merece respeito. Fala aí, Jean Costa. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, elogiou a desistência de João Dória da pré-candidatura à presidência da República. Ele escreveu em seu Twitter que o PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de Dória que merece respeito. O ex-governador gaúcho foi derrotado pelo ex-governador de São Paulo nas prévias do partido, realizadas em novembro do último ano. Mesmo assim, o gaúcho teve seu nome cogitado para representar o PSDB ou até mesmo o PSD nas eleições deste ano. Olha, a verdade é que João Dória foi vítima de uma grande injustiça. Porque goste ou não do governador de São Paulo e entenda-se ou não que ele era a melhor escolha possível, talvez nem fosse. Porque até em São Paulo a popularidade dele está bem desgastada. Ele venceu as prévias. O partido concordou. Ah, mas foi ele que propôs as prévias. É verdade, mas o partido concordou com esse sistema. 40 mil tucanos foram lá de bom grado e votaram em seus candidatos preferidos. Olha, partidos nascem e morrem o tempo todo. Mas por que os partidos morrem? Não é porque fracassaram em determinada eleição. Na eleição para prefeito de 6 anos atrás, a primeira depois do impeachment, o desempenho do PT foi risível. Na última também foi muito fraco. Mas o partido está aí, com o candidato que hoje tem mais intenção de votos para a presidência da República. Deve formar uma grande bancada, deve disputar governos estaduais. Partidos sobrevivem a fracassos eleitorais. Eleições vêm e vão. Partidos morrem quando dão uma banana para uma decisão que foi tomada pelos seus próprios militantes, pelos seus próprios delegados. E é o que o PSDB está fazendo. O que restará
do PSDB. Hoje o partido ainda tem 2 joias da coroa, que são o governo de São Paulo, principalmente, e o governo do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, Rodrigo Garcia tem espaço para crescimento, o ex-vice-governador, atual governador e pré-candidato, mas por enquanto não lidera as pesquisas. E no Rio Grande do Sul, Leite poderia até ser reeleito. Hoje ele é considerado o favorito, mas ele vai retornar depois de ter renunciado? Opa, desrenunciei, mudei de ideia. Como é que isso vai pegar junto a um eleitorado tão politizado quanto o gaúcho? Então o PSDB está vislumbrando, por obra e graça de suas ações, a possibilidade de se tornar um partido nanico, mas nanico mesmo. Daqueles com praticamente nenhuma representatividade, nenhum governo estadual, uma bancada ínfima no parlamento brasileiro, graças a uma comédia de erros protagonizada pelos seus próprios líderes. Dória não foi um mau governador. Ele está entregando um estado com as contas no azul, ele está entregando um milagre, que é o Rio Pinheiros em processo real de despoluição. Quem passa pelo Rio Pinheiros olha para aquela água já não é mais turva, ela é diferente, ela está diferente. Então ele sai com um bom desempenho à frente do governo estadual, mas com um péssimo desempenho nas minudências políticas que são importantes, né? No relacionamento com o mundo político de uma maneira geral. Dória construiu uma campanha com base na traição e no atropelo de outros protagonistas, que o diga o próprio Rodrigo Garcia, que o diga Geraldo Alckmin, que foi quem o colocou na política. Então, agiu de uma maneira extremamente destrambelhada. Será o fim da carreira de política de Dória? Talvez não, né? Talvez daqui a 4 anos a gente veja aí um retorno dele como candidato ao governo do estado, até à presidência da República, mas por enquanto ele se coloca num limbo, sendo uma figura meio que indesejável para todos os lados, embora, olha que paradoxo, tenha tido até um desempenho bom nos seus poucos anos na política, de médio para bom. Enfim, um quadro a menos. Para onde vão os números, né, os votos que hoje seriam de Dória, que podem não ser muitos, mas são valiosos, né, num momento como esse da campanha, saberemos assim que as primeiras pesquisas forem divulgadas. Simone Tebet está contente, sobrou ela, cotada como o nome da terceira via. E ela disse que João Dória nunca foi um adversário, sempre foi um aliado. Ele vai ser sempre lembrado como aquele que antecipou a vacina no braço do povo brasileiro. Isso é um ativo e é uma herança política muito forte. Em nota, a senadora afirmou que vai conversar com o Tucano e espera contar com o ex-governador de São Paulo para montar o plano de governo. Segundo ela, o Brasil é maior do que qualquer projeto individual, e ela afirmou ainda que gostaria muito de contar com PSDB e Cidadania na corrida ao Palácio do Planalto. É interessante como a coisa da vacina do braço não se reverteu automaticamente em votos, né, para o João Dória, porque ele fez questão de colar a imagem dele, a imagem da vacina. Lembra no dia em que a Anvisa discutiu ali e falou abertamente ao público sobre a utilização emergencial da Coronavac, foi a primeira vacina que foi aprovada? Isso. Assim que foi aprovado, minutos depois, o Dória puxou a enfermeira, a Mônica Calazans, e vacinou a primeira brasileira com a Coronavac. E é interessante como isso não se reverteu em votos para ele ou em queda de rejeição, né, também. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, né, um pouco mais para frente. A gente volta a falar sobre a desistência de João Dória. No PT, Lula e o vice na chapa dele, Geraldo Alckmin, se reuniram pela primeira vez com líderes de partidos que integram a aliança na corrida à presidência da República. Na pauta, de acordo com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, um movimento em direção ao centro. Nós procurarmos não só outros partidos, mas também lideranças políticas, aquilo que não for possível ampliar no campo nacional, ampliar no âmbito dos estados. Então, todo mundo muito convencido de que nós precisamos ampliar esse movimento. Ciro Gomes, por sua vez, quer herdar parte dos votos de João Dória. Ontem, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que muitos vão ficando pelo caminho enquanto o ex-ministro está se consolidando. E você já sabe, primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao Palácio do Planalto, marcado para o dia 14 de agosto. Na tela da Band, transmissão simultânea, cobertura completa, aqui da Band News FM.
Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Como é que vai? Muito bom dia, Megalho. Olá, Carla Bigato. Oi, Milton. O frio é uma delícia, hein? Todo mundo agasalhado no estúdio, beleza, apesar do ar-condicionado. E a Sheila Magalhães, hein? A nossa primeira ministra. E comemoramos aí no final de semana mais um ano de vida da principal emissora FM do Brasil em jornalismo. E o placar de hoje? Nós vamos ter aqui mais uma rodada da Copa Libertadores da América. A timaiada ruim já tá tudo saindo. Aí vai começar mesmo a Libertadores da América. Vamos ter Nacional lá em Montevidéu contra o Red Bull Bragantino. Nacional ganha de 1-0. O Vélez Sarsfield lá da Argentina recebe o Estudiantes. É um clássico lá. Estudiantes de Almagro, entendeu? Então, Vélez e Estudiantes 1-1. Não tem nem conversa. E o Emelec recebe o Independiente Petroleiro. Uma grande pelada. 0-0. E o Palmeiras? Palmeiras que só ganha, vai derrotar hoje o Deportivo Táchira, coitado, por 5-0. Vocês vão ver só. A Universidade Católica recebe o Tajeres de Córdoba da Argentina. Eu aposto em 1-0 para o time do Tajeres. Flamengo ganha do Sport Cristal do Peru hoje por 4-1. E o Colo-Colo contra o Fortaleza, esse jogo vai ser amanhã. O Colo-Colo empata com o Fortaleza 1-1. E o River Plate, nome mais bonito do mundo, né? Clube Atlético River Plate, lá do Monumental de Núñez, vai ganhar do Aliança de Lima do Peru por 2-0. Os jogos são amanhã, tá bom? E completando os jogos de amanhã, Cerro Porteño e Olímpia, 0-0. O Independiente del Valle, o América Mineiro. O Independiente del Valle vai ganhar de 1-0. Eu fico muito triste, mas vai ser. Peñarol pega lá em Montevidéu o Colón e vai ser 3-0. E o Atlético Mineiro, melhor time do Brasil, disparado, vai golear o Tolima por 5-0. Esse Tolima uma vez eliminou o Corinthians na Libertadores da América. Meu Deus do céu, hein? Grande abraço pra vocês, grande frio pra todo mundo, porque eu vou continuar dormindo.